começar com o filme Cores e Botas. A gente quer que vocês deem uma olhada, que a gente vai dar uma analisada depois todo mundo junto. A atividade é voltada para o 4º ano do ensino fundamental. E aonde que bota? Nas escolas e nas famílias, né? Ali os pais acabaram meio que se omitindo, eles não discutiram nem em família e nem com a filha sobre o que aconteceu com ela. Eles ficaram em silêncio e aquilo ali ficou por aquilo ali mesmo. E na escola houve preconceito por parte dos integrantes, por alguns integrantes da escola, só que a Joana ela soube levar de uma forma muito tranquila. Ela não se abalou, foi o momento da criança. E depois ela já procurou outras coisas, os pais realmente se adequassem a ela. Então a gente sente muita falta dessa questão e nessa disciplina e em outras atividades acadêmicas a gente discute também essa questão tanto da diversidade como as crianças sofrerem esse tipo de preconceito dentro da escola ou em qualquer espaço da sociedade. Então a gente gostaria que você se dirigisse conosco até a brinquedoteca para a gente fazer uma atividade relacionada a essa questão. Cada grupo vai receber uma notícia envolvendo discriminação e nesse papel elas vão fazer um desenho retratando o que tem na notícia, mas sem a discriminação. No caso, vocês vão imaginar a situação sem que houvesse a discriminação narrada no acontecimento. A gente se pergunta por que é assim. Nós vamos fazer o contrário. A gente tem as notícias. No momento que a gente lê uma notícia, a gente pergunta por que ainda está sendo assim. Só que a gente vai ler, cada grupo vai ler essa notícia e vai perguntar, e se fosse diferente? Como é que a gente poderia reverter essa situação? Tá? Então a gente analisaria essa situação com as crianças do 4º ano, em consequência dessa discussão que tem que haver sobre essas questões, tanto de diversidade como preconceituosas dentro da escola. Então, cada um analisa a sua notícia, a gente vai distribuir algumas, e vocês vão colocar no papel, por forma de desenho, palavras, como é que vocês se expressariam em relação, e se fosse diferente? Por que não está sendo diferente? Por que ainda isso acontece na nossa sociedade? Tá? A gente vai marcar mais ou menos uns 8 minutos, vocês acham suficiente? Uns 10 minutos? 10? Então tá. A gente trouxe vocês aqui daí também para explorar de um espaço diferente, como o professor sugeriu, e para também contextualizar vocês um pouco na nossa área. Não exatamente na educação infantil, mas ensino fundamental também, que é mais nessa área. Podem começar. Respeitem meus cabelos brancos. Chegou a hora de falar. Vamos ser francos, pois quando o preto fala, o branco calo deixa a sala com viludo nos tamancos. Uma família afirma ter sido vítima de preconceito racial em uma concessionária de carros de lixo no Rio de Janeiro. Priscila Celeste e o marido Ronald estavam na loja com um filho adotivo de 7 anos, que é negro, para comprar um carro. Eles afirmam que o gerente expulsou o menino do local. O caso ganhou repercussão na internet depois de ser divulgado pelo G1, portal de notícias da Globo. Meu filho se aproximou e ficou do lado do pai, não falou nada, não falou uma palavra. Quando ele viu meu filho do lado do meu marido, ele falou: sai daqui da loja, pode sair.
saí, vou dar lugar pra você. Antes dele concluir a frase, eu peguei meu filho pela mão e saí. Foi quando meu marido disse que aquele menino era o nosso filho. Respeitem meus cabelos brancos. Chegou a hora de falar. Vamos ser francos, pois quando o preto fala, o branco calo deixa a sala com veludo nos tamancos. Cabelo veio da África, junto com meus santos. Cabelo veio da África, junto com meus santos. Benguelas, Zulus, JJs, rebolos, bundos, bandos. Batuques, toques, mandingas, danças, tranças, cantos. Respeitem meus cabelos brancos. Respeitem meus cabelos brancos. Se eu quero pichain, deixa. Se eu quero enrolar, deixa. Se eu quero colorido, deixa. Se eu quero assanhar, deixa, deixa. Ama, deixa balançar. Se eu quero pichain, deixa. Se eu quero enrolar, deixa. Se eu quero colorido, deixa. Se eu quero assanhar, deixa, deixa. Ama, deixa balançar. Que grande que ficou esse prédio, né? Respeitem meus cabelos brancos. Chegou a hora de falar. Vamos ser francos, pois quando o preto fala, o branco calo deixa a sala com veludo nos tamancos. Cabelo veio da África, junto com meus santos. Cabelo veio da África, junto com meus santos. Benguelas, Zulus, JJs, rebolos, bundos, bandos. Batuques, toques, mandingas, danças, tranças, cantos. Respeitem meus cabelos brancos. Respeitem meus cabelos brancos. Se eu quero pichain, deixa. Se eu quero enrolar, deixa. Se eu quero colorir, deixa. Se eu quero assanhar, deixa, deixa. Ama, deixa balançar. Se eu quero pichain, deixa. Se eu quero enrolar, deixa. Se eu quero colorir, deixa. Se eu quero assanhar, deixa, deixa. Ama, deixa balançar. Se eu quero pichain, deixa. Se eu quero enrolar, deixa. Se eu quero colorir, deixa. Se eu quero assanhar, se eu quero pichain, deixa. Se eu quero enrolar, deixa. Se eu quero colorir, deixa, deixa, deixa. Deixa, deixa, deixa. Deixa, deixa. Ama, deixa balançar. Respeitem meus cabelos brancos. Chegou a hora de falar. Vamos ser francos, pois quando o preto fala, o branco calo deixa a sala com veludo nos tamancos. Essas notícias que a gente criou, a gente deu A gente deu uma resumida, já que são para crianças. E algumas elas são um pouco mais complexas, então tem que explicar para a criança como é que funciona uma notícia. Por exemplo, entre aspas está a fala da pessoa que foi entrevistada. Então isso tem que deixar claro para a criança poder entender. Então por isso é bom trabalhar esse gênero textual antes de estar desenvolvendo a atividade. E agora cada grupo vai contar um pouquinho da sua notícia e depois vai explicar o desenho que produziu.
compreendeu em relação ao desenho. Aqui tem um grupo empolgado. Fala, eu vou dar a Maria conta notícia com... Posso ver? Pode. Uma família afirma ter sido vítima de preconceito racial em uma concessionária de carros de luxo, no Rio de Janeiro. Priscila Celeste e o marido Ronald Moon estavam na loja com o filho adotivo, de 7 anos, que é negro, para comprar um carro. Eles afirmam que o gerente expulsou o menino do local. O caso ganhou repercussão na internet, depois de ser divulgado pelo G1, o portal de notícias da Globo. Meu filho se aproximou e ficou do lado do pai, não falou nada, não falou uma palavra. Quando ele viu meu filho do lado do marido, ele falou: sai daqui da loja, pode sair, isso aqui não é lugar para você. Antes dele concluir a frase, eu peguei meu filho pela mão e saí. Foi quando meu marido disse que aquele menino era o nosso filho. E aí a gente desenhou uma família feliz na concessionária, com borboletas e árvores de maçã. Eu nem sei o que tem. Eu nem sei mais. E um cachorro. E andorinhas. E no whisky de chuva. E um sol. E um carro de presente. E um canteiro de flores, faltou arco-íris. Faltou o arco-íris, é verdade. É bom de açúcar. Yay! Bem absurda já. Primeiro, deixa eu ler a notícia, depois eu vou cartaz. Esse cartaz é muito relevante, tá? Aí eu falei, tá. Sites de agências filtram domésticas por cor e peso. Empregada doméstica. Filtro de contratação nos sites das agências selecionam perfis específicos. Na página, para se contratar uma empregada doméstica do site Lar e Companhia, retirado do ar hoje, de Sorocaba, no interior de São Paulo, os patrões podem preencher os requisitos que esperam da contratada e podem dizer por ali se tem preconceito de cor. As respostas possíveis são sim, tenho preconceito, e não tenho preconceito. Por conta do que os representantes da empresa chamaram de erro humano, os contratantes tinham a opção explícita de se declararem preconceituosos e, a partir de então, teriam a possibilidade de selecionar apenas candidatos da cor desejada para o emprego. Segundo a Lar e Companhia, a empresa não tem preconceito, por isso o site foi retirado do ar na tarde da segunda-feira. Isso é inadmissível, diz o advogado Estevão Malé, professor de Direito Trabalhista da Universidade de São Paulo. A Constituição proíbe qualquer discriminação por causa da raça ou cor da pele, defende. O site Lar e Companhia, que perguntava às patroas se elas tinham preconceito de cor, já está fora do ar. A reportagem entrou em contato com os administradores do site, que afirmaram que a pergunta foi um erro, um engano humano. Igual você escrever alguma coisa com cedilha e era com S. Não temos preconceito e não temos mais declarações. Foi um erro. Disse a representante do site, que não se identificou. Para Thalita Rodrigues, presidente do LAR, as perguntas sobre a gravidez e desejo de maternidade das candidatas são importantes. Nós estamos falando da vida prática. Hoje, quem tem uma empregada doméstica em casa? A mulher que trabalha fora. E aí, de repente, ela contrata uma moça que está grávida. Vai trabalhar na casa dela 5, 6 meses, depois vai ser afastada e só volta daqui não sei quanto tempo, diz. Segundo ela, as informações pedidas fazem parte do direito de saber quem você está contratando. É uma questão de boa-fé e para colocar dentro de casa ainda. As empresas não fazem exame dimensional? Questiona. Aí a gente discutiu sobre isso, sobre que o problema não é necessariamente a cor da pessoa, a cultura da pessoa, mas no mercado de trabalho, quando tu está avaliando alguém, tu não tem que avaliar a cor, ou bem ou mal, a cultura dela. Tu tem que avaliar a capacidade para o trabalho que ela vai fazer. Isso que é isso que a vaga está pedindo. Então a gente começou a pensar que as pessoas não têm que ser negras nem brancas no mercado de trabalho. Elas têm que ser verdes. Como a questão elas não podem ter uma cor definida, porque não é isso que vai ser avaliado. É o olhar da empresa, não interessa o que a empresa está vendo ali. E como a gente falou também que elas discriminam por peso, a pessoa também não pode ser magra, não pode ser gorda, ela não pode ter um formato. A gente pensa uma coisa verde, sem formato, a gente pensa numa ameba, entendeu? E aí a gente desenha várias amebas. E aí a gente tem aqui, a visão do mercado de trabalho correta ou ideal. Daí a gente tem aqui a ameba autônoma, que ela é feliz porque ela é autônoma. A gente tem a ameba desempregada, ela tá meio fora, assim. Temos aqui a ameba carroceira do informal, né? Trabalhador. A ameba policial, a ameba doméstica, a ameba cientista social, a ameba empresária, a ameba bolsista. Eles não têm olhos, já estão sem olhos. A ameba servidor público. A ameba professora. A ameba advogada, e é isso aí.
Só sem cor e sem formato. É, isso Claro, eles têm que escolher pela competência técnica. Exatamente, eles Pela não vai influir, pensar em cor nem formato. Tá, gente, o título dela é assim. No Brasil, os negros não têm dignidade, diz protagonista de Faroeste Caboclo. Dos 9 minutos de Faroeste Caboclo, um verso costura a história de Fabrício Boliveira a João de Santo Cristo, personagem da música do Legião Urbana, que é apresentada ao público na estreia da adaptação cinematográfica homônima nesta sexta-feira, 31. Migrante nordestina da Bahia, Boliveira também sofreu discriminação por causa de sua classe e sua cor. Tem uma coisa da dignidade do João que acho que é quase rara no Brasil, e consigo me ver um pouco, diz Boliveira, em entrevista ao UOL, que é de uma família negra e que de algum jeito tem a autoestima resolvida. Lembro que quando era pequeno, a minha mãe falava: Fabrício, veste a camisa. Já viu preto sem camisa? É muito forte você crescer com isso, porque eu sou preto e preciso vestir uma camisa e representar alguma coisa que não sou. Isso é uma coisa que era um comentário da minha mãe, mas por outro lado, me deixava muito fortalecido, muito seguro das minhas escolhas, das minhas opções. O protagonista acredita que o Brasil, que apesar de o Brasil ser um país democrático, o preconceito racial está enraizado no dia a dia. E o filme mostra isso em diferentes cenas. Em uma delas, depois de conhecer João, o senador Ney, Marcos Paulo, pai de Maria Lúcia, Isis Valverde, questiona se a filha está metida em confusão. De prontidão, ela responde com uma pergunta: só porque ele é preto? O João traz isso muito forte na dignidade dele, que é o que falta no Brasil. É uma diferença entre liberdade e dignidade. Aqui no Brasil, os negros são livres, mas não têm dignidade. Não têm condição de sustento básico para olhar horizontalmente para alguém. Comenta o ator em tom de desabafo, como se quisesse falar com a presidente. Aí a gente fez um negro sem camisa, muito feliz. E ele joga futebol americano. E ele tem um cordão de ouro, um brinco e um dente de ouro, né? E ele... Sim, porque ele fala que ele não pode usar camisa porque ele é negro, que ele tem que ficar com camisa. Se ele ficar sem camisa, ele vai ser mais discriminado do que já é. Daí a gente fez ele feliz sem camisa, do jeito que ele queria ficar. A gente fez uma borboleta e uma pipa. Responder a nossa maneira, como a gente entende as coisas. E a gente fica pensando na sala de aula nas crianças, né? Até o Giovanni já relatou uma situação que aconteceu com ele. Então isso é direto. A gente tem noção, a gente discute, a gente sabe o que é certo, o que é errado, como as coisas devem acontecer e como poderia mudar. Mas as crianças é necessário discutir, sentar muito, e a gente tem muito essa prática na sala de aula, principalmente na educação infantil, que é um momento tão difícil deles relacionarem e assimilarem as situações, e no ensino fundamental, que eles já conseguem relacionar uma notícia e já conseguem mais ou menos ter uma opinião um tanto informada. E com a ajuda na sala de aula a gente quer tratar essa questão. Os professores, em casa principalmente, mas os professores também poder oferecer esses momentos de se expressarem, cada um se expressou a sua maneira, cada um entendeu a sua maneira, inverteu a situação à sua maneira. Então é isso que a gente quer proporcionar dentro da sala de aula, essa formação de opinião e essa discussão entre as crianças e os alunos para que isso seja pelo menos amenizado, porque a gente está em pleno século XXI e as coisas continuam na mesma situação. Não mudou nada, a única coisa que mudou é os negros não são mais escravos. É o vídeo que a gente apresentou é de 89, mas as notícias são deste ano, então dá pra ver que as coisas não mudaram. Muito. É o vídeo que foi produzido em 2010. E desde questões raciais até questões sociais, ainda as pessoas sofrem bastante preconceito. Então a gente agradece bastante a participação de vocês. Esperamos que vocês tenham, se tiver que alguma coisa para a vida ou para a formação.